Rodada 33 do Campeonato Espanhol, pessoal. Amanhã, 14h30, 2h30 da tarde, o Barcelona joga a 33ª rodada contra o Osasuna em casa, outro jogo em casa. O Barcelona jogou sábado e joga agora terça-feira, porque final de semana tem final de Copa do Rei. E amanhã, mais uma vez, o Barcelona tem que entrar em campo e mostrar, porque é praticamente o campeão da La Liga. Tem que entrar em campo, jogar bem e fazer gols, que a gente quer ver muito gol. E aí, Giovanni, qual é a boa? Não, é muito importante. A vitória amanhã pode encaminhar muito bem o título. Precisamos de um jogo com um placar parecido contra o Betis de fato. Precisamos jogar bem, precisamos ter números, É porque os verdade. nossos jogadores não têm números. Não têm números. A gente vai discutir sobre isso mais na frente. Tem uma mensagem aqui do Luiz Nunes, que ele fala assim: o problema da ausência de Koundé, Araújo e Christensen é que não tem nenhum reserva em nível parecido. O desnível do banco é muito grande. Olha, essa mensagem do Luiz Nunes é bem interessante e ela até dá pra gente até expandir ela. Porque o que acontece? Se a gente for comparar, a gente se reforçou muito bem nessa temporada. Isso aí é indiscutível. O Barcelona acertou muito nas contratações. Mas a gente tem um elenco muito bom referente à temporada passada. Então não é nem só a defesa da gente que precisa de jogadores novos. Quando a gente compara nosso elenco atual com o elenco dos times que vão para a temporada disputar todos os títulos, a gente vê que a gente precisa de peças, não só na zaga, que foi o que o Luiz Nunes falou, mas em outras áreas do campo também. E eu acho que é isso que o Barcelona precisa focar na próxima temporada. Ter peça de reposição de qualidade em todos os setores, né, Giovanni? A gente não precisa trazer jogadores para serem titulares. Aquele cara que você sabe que vai ser titular absoluto. Não é tanto caso. Até porque isso é muito difícil. Você ter dois titulares na mesma posição é uma parada um pouco complicada. Mas a gente precisa de jogadores que vão dar resposta. É. O time sentiu muita falta na última rodada antes do Betis do Busquets, que é um jogador de 34, 35 anos. Esse cara não pode fazer tanta falta assim. Exato. A gente precisa de um cara para jogar naquela posição que consiga cumprir. A gente ganhou o jogo contra o Real Madrid sem o Lewandowski, que a gente não sabia como ia ganhar. A gente estava desesperado, porque a gente não confia que os nossos jogadores de ataque vão conseguir suprir a ausência de um outro veterano. Então o time precisa sim de peças de reposição. Mas é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vambora, roda a vinheta. Barcelona joga amanhã à tarde contra o Osasuna, pessoal. Um Osasuna de Arrasate aí, um time finalista de Copa do Rei, que não faz questão de ter a bola, joga no contra-ataque, às vezes joga no 4-3-3, 4-2-3-1, um time que gosta de bolas longas, um time que finaliza bem de fora da área, um time contra-golpista, aquele time que vai ficar fechadinho e apostando por uma bola. A gente já sabe como esses jogos são chatos, né, Giovanni? Como o time tem que ter paciência, mas não confundir paciência com lentidão, né, velho? O Barcelona tem que estar pronto. O Barcelona tem que estar pronto para um time que vai vir só para contra-atacar. Dando uma olhada ali, o time dificilmente vai jogar no 4-3-3. É mais fácil ele jogar no 4-2-3-1 ou no 4-1-4-1, que são as variações que o Arrasate faz. E é aquilo. O Barcelona tem que estar pronto, porque o time vai explorar a bola longa. A gente tem que estar bem compactado e bem postado para não sofrer. Porque a gente não pode dar mole contra o Osasuna, que vai estar desconectado da partida, talvez. O Osasuna que está fazendo uma excelente temporada, pessoal. O Osasuna está em oitavo colocado no Campeonato Espanhol, um time ali que briga para não cair, está em oitavo colocado no Campeonato Espanhol e é o atual finalista da Copa do Rei. Vai jogar essa final de Copa do Rei sábado contra o Real Madrid, dia 6. Então, assim, a gente não sabe que Osasuna a gente vai enfrentar amanhã. Se é um Osasuna com titulares, que eu acho muito difícil, se é um Osasuna misto, se é um Osasuna todo reserva. O time está até bem aí, os últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, mas amanhã é uma completa incógnita. Assistimos a coletiva do Arrasate e sem muitos sinais, né? Por sinal, as coletivas dos treinadores mais perguntando sobre a final de Copa do Rei, né? Do que propriamente do jogo de amanhã. Sim, até sobre qual time o Xavi está torcendo foi perguntado hoje na coletiva dele. É Chave um falou, adivinha absurdo. aí, diga tu, diga tu, diga tu. O Osasuna tem duas baixas confirmadas para a partida, né? Que é o Moncalha, tá suspenso, e o Brazanac tá fora.
o Garcia, que é o zagueiro, um dos melhores zagueiros do elenco, tá voltando de lesão, então provavelmente não vai pro jogo, já pensando no jogo da Copa do Rei. E é aquilo, como eu disse, como nós falamos aqui, o Osasuna, o Arrasate não vai atacar o Barcelona de peito aberto, mas também é um jogo que ele não vai estar tão focado. É. Ele não vai disputar nada para vaga de competições europeias, muito pouco provável que Tem que nesse ser uma curto arrancada período de monstra tempo, aí, e outros times têm que vacilar, e ele também não cai mais. Então ele tá ali. Só dando O campeonato ele já meio que mais uma acabou. informação, Giovanni, sobre as baixas. Há 2 rodadas atrás, o Abdes Al-Zuli, jogador do Barcelona que está emprestado, foi expulso no jogo contra o Cádiz. Sim. Mas mesmo se ele está disponível, eu não sei se ele tem aquele que o povo chama na Espanha de cláusula do medo, né? De que é enfrentar o Barcelona. Eu não sei se mesmo se ele não fosse expulso, se ele poderia jogar essa partida. Não sei se o Giovanni tem essa informação. Mas na dúvida tá fora, porque foi expulso, levou um cartão vermelho direto. A mídia espanhola estava até falando que poderia ter uma suspensão maior e ele perder a final da Copa do Rei. Não sei o que vai acontecer, mas são competições diferentes. Mas, meu amigo, tu duvida alguma coisa da Liga? Um jogador desequilibrante igual o Abel está sendo pro Osasuna para jogar uma final contra o Real Madrid. Tu duvida alguma coisa do Campeonato Espanhol, da Federação Espanhola? Eu não duvido, né? Mas isso aí é assunto para final da Copa do Rei lá, né? O Abde, até dando uma olhada no material, eu sabia da expulsão do Abde. Ele é o jogador do Osasuna com mais vermelhos. Ele tem 2 vermelhos, somente um amarelo na competição. Tá, velho. Saiu a lista de convocados do Barcelona, pessoal, e novamente só a baixa de Sérgio Roberto ali por lesão. O Lamine Yamal disponível novamente, Xavi até falou sobre ele na coletiva, elogiando a cabeça dos jovens de hoje, né? Xavi falou sobre que na época dele, e a gente até falou sobre isso no vídeo passado, que a gente ficaria muito nervoso se fosse a gente para jogar no Camp Nou, e ele falou que ele não vê esse medo nos olhos dos jovens de hoje, que na época dele ele sentiu muito mais medo assim de estar estreando essas coisas. Ele falou que não vê esse medo em Yamal, nem viu em Gavi na temporada passada, elogiando a maturidade dos jovens de hoje, né, Giovanni? Hoje em dia é outra realidade, né? Eu ficaria com medo, mas eu sou mais velho. Esses caras, eles já meio que já sabem que vão ser jogadores, eles já se preparam para isso, entendeu? Hoje em dia as competições de base são muito mais importantes. Os caras jogam Liga dos Campeões. Um moleque de 15 anos joga Liga dos Campeões. Jovem. Então, assim, eu acho muito interessante. É muito bom o Xavi reconhecer que a mudança traz isso. Os jogadores hoje já nascem mais prontos, têm mais informação. Falando de escalação para o jogo de amanhã, pessoal, eu gostaria de ver mais minutos de Dembélé. Eu acho que o Giovanni também gostaria. E eu gostaria de ver o Ansu Fati também, tá? Gostaria de ver o Ansu Fati que entrou contra o Betis bem ali, deu uma gingada de corpo. Olha pra vocês verem como é as coisas, né? O jogador dá uma gingada de corpo, deixa o jogador do Betis para trás e cruza ali para fazer um gol contra. A gente tá aqui enaltecendo. Mas nem isso estava acontecendo. Nem isso estava acontecendo. Então é para enaltecer mesmo. Eu gostaria de ver titular amanhã. Eu tenho certeza que Xavi vai mexer os pauzinhos nessa escalação aí, né, Giovanni? O Barcelona jogou sábado e vai jogar agora terça. Então eu espero ver um time até diferente, né? Um time diferente aí com essas mais minutos para Dembélé e minutos para Ansu Fati. Espero ver esses caras em campo. O Barcelona precisa de 2 coisas ainda nessa temporada. Ele precisa garantir o título quanto antes. Sim. E a gente está ali, fiozinho de cabelo para conseguir garantir. Até na coletiva o Xavi já começou a mudar a postura, porque o Xavi estava falando que não tinha nada resolvido, agora ele falou já está quase resolvido. E a gente precisa já começar, o Xavi já precisa começar a trabalhar no time da próxima temporada. Então talvez mexer em algumas coisas, dar minutos para alguns jogadores, agora é um teste para saber quem vai ficar e quem vai sair. Coletiva de Xavi, você já sabe como é que são, né? Aquelas coletivas longas e com conteúdo baixíssimo, né? Parecia que quem estava na final da Copa do Rei era o Barcelona. Infelizmente não era a gente, né? A gente perdeu pro Real Madrid aquele jogo lá, aquela goleada que a gente sofreu. Só que tem mais pergunta na coletiva da Copa do Rei do que do jogo contra o Osasuna. Para quem que Xavi tá torcendo, para ver se qual é que ele acha que vai ser o time do Osasuna, se já tá pensando na Copa do Rei, se ele vai assistir o jogo da Copa do Rei, tal. Rapaz, é uma coisa que é absurdo o nível das perguntas. Esses dias, apareceu, até me estendendo mais um pouco aqui, esses dias apareceu no Twitter, um corte de uma entrevista de Pep Guardiola depois da goleada contra o Arsenal. A entrevista fora de campo, tava Ferdinand, tava, não sei se era outros ex-jogadores fazendo perguntas para ele
na lateral de campo e aos jornalistas perguntas por que esse jogador jogou assim, por que o time se comportou assim, por causa disso, a importância desse jogador. Uma aula do que se deve perguntar durante um jogo ou após um jogo de futebol. Na Espanha isso aí não chega. Aqui no Brasil também eu sei que é meio caótico, mas na Espanha os caras querem saber da manchetezinha para botar na capa do Marca. Da informação sobre o jogo, zero. O clique é mais importante do que o jogo em si. É. Mas, assim, normalmente a gente traz alguma interação da coletiva, mas hoje realmente nada de relevante. Nada de relevante. E isso é péssimo. É péssimo até pra gente que tá tentando criar conteúdo sobre Barcelona, porque se não tem pergunta boa, o Xavi não vai dar resposta boa. O Xavi não vai dar uma dica. Não foi perguntado sobre escalação. A gente Não foi falou aqui perguntado da gente, não foi perguntado se o Xavi vai fazer alguma mexida no time, se vai preparar alguma coisa diferente para enfrentar o Arrasate. Nada, nada, nada. Foi uma coletiva Não, rasa. e agora, até quando pergunta de escalação, Giovanni, pergunta de polêmica. Pergunta assim, ó, Dembélé voltou, Rafinha vai perder espaço? Já pergunta para ver se acha uma polêmica, pô. Exatamente. Então, assim, isso é péssimo. A pergunta mais relevante que teve foi sobre a renovação de Yamal, Verdade. que é um jogador de 15 anos. Que cara, desculpa, o Barcelona, o contrato dele ainda é um contrato de juniores, ele ainda não teve o primeiro contrato de profissional, mas se o Barcelona sobe um jogador de 15 anos, que o contrato já não está pelo menos negociado, meu irmão, pega toda a diretoria, pega toda a staff do clube e bota no 15 de tapipoca. Porque é amadorismo. Desculpa, o Barcelona não pode perder um jogador que subiu pro profissional com 15 anos porque não apalavrou um contrato, porque não fechou um contrato de renovação. Isso é patético. É uma coisa é o jogador na última hora receber uma super oferta e falar assim, não quero, porque isso e aquilo. Agora, o clube não está organizado para renovar um juvenil, realmente é muito absurdo. Mas é isso, pessoal. O jogo amanhã do Barcelona de tarde, 14h30, 2h30 da tarde. Eu espero que um time que jogue com vontade, eu espero um time que seja criativo, porque o Osasuna vai ficar fechadinho, não tá nem aí se o tempo for passando, e o Barcelona precisa amanhã ser desequilibrante, ser imprevisível, independente de quem esteja em campo. Normalmente o Fagundes que pede coisas aqui pro time, eu quero ganhar, óbvio, sempre, e eu quero que os jogadores tenham números. Eu quero que, se o Lewandowski for titular, ele dê 5 chutes. 5 chutes no gol. Entendeu? Eu quero que Dembélé acerte os dribles e dê mais 2, 3 chutes no gol. Eu quero que meu ataque jogue. Eu quero que meu time crie. É Boa. só isso. Boa. Mas, pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas outras redes sociais. Vambora, Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.